Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Estamos aqui com muita alegria para mais uma reflexão à luz da doutrina espírita. Hoje nós trazemos essa parábola do festim de bodas. E, como sempre o fazemos, vamos nos preparando com a prece, que muito nos ajuda a que nós possamos assimilar melhor os ensinos de Jesus. Então vamos lá, meus irmãos, vamos agradecendo, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais, por mais essa noite de reflexão à luz da doutrina espírita, que tenhamos, Senhor, todo o amparo espiritual, que abençoe nossos lares, permita, Senhor, que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para absorvermos esses ensinos que tanto nos interessam como espíritos imortais que somos. Assim, Senhor, nós te rogamos que esteja conosco durante todo o transcorrer da nossa reflexão. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus irmãos, como nós podemos ver aqui, hoje nós trazemos uma outra parábola. Mês anterior nós fizemos a parábola do bom samaritano, agora a parábola do festim de bodas. O que seria o festim de bodas? Como nós vemos ali na imagem, um banquete, uma festa de casamento, Mas como a gente também está vendo na imagem, acontecem algumas coisas muito curiosas. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. O que elas simbolizam, tá certo? Então vamos lá. Bem, inicialmente, o que seria uma parábola? Quando a gente falou no mês anterior sobre a parábola do bom samaritano, a gente comentou sobre isso. Para aqueles que ainda não viram esse vídeo anterior, a gente vai falar aqui mais uma vez de uma forma resumida. A parábola, ela é uma narrativa alegórica ou uma maneira fácil de passar lições espirituais, morais. Então Jesus fazia uso dessa maneira fácil de ensinar. Por quê? Porque ele se dirigia a pessoas como aquele povo da época, como se fossem crianças espirituais. Então, se Jesus fosse falar de uma forma clara, ele não seria bem compreendido. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Lá no início, no item 3, Kardec vai colocar a passagem do Evangelho, é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, em que Jesus explica para os discípulos que para eles ele poderia falar de uma forma clara, mas para o povo não, porque os discípulos já estavam preparados para entender de uma forma clara. Então, a parábola, Jesus contava em forma de parábolas, sabendo que precisaria do quê? Do decorrer dos séculos, inclusive Jesus colocava nas parábolas elementos, figuras, quadros do cotidiano deles. Para quê? Porque eles se tratavam de pastores, agricultores, pescadores. Então ele colocava elementos do cotidiano deles para que para que as pessoas pudessem se identificar e melhor assimilar os ensinos. Jesus prometeu um consolador, Queria complementar, reviver seus ensinos. Então, o espiritismo, ele tem esse papel de levantar o véu sobre essas parábolas. Por que levantar o véu? Porque os ensinos de Jesus naquela época, ele precisou passar de uma forma tênue, Aquela forma simbólica, alegórica através das parábolas. Não que ele ocultou, ele não ocultou de ninguém. Ele falou, só que precisaria falar de uma forma alegórica, esperando que o Consolador, ou seja, que o Espiritismo viesse com seus recursos esclarecer para nós o que ele queria ensinar, qual era a lição moral por detrás da parábola, tá bom? Bom, então, a parábola ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Logo no início, item 1. E
começa assim: Jesus, falando ainda em parábolas, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer uma festa de casamento para o seu filho, chama os servidores e pede a eles que leve o convite aos convidados. Mas os convidados rejeitaram o convite, não aceitaram. Continuamos. O rei então enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados: digam a eles que está tudo preparado, está tudo pronto. Já mandei matar meus bois e outros animais que haviam engordado. Podem vir que está tudo preparado. E mais uma vez, os convidados rejeitaram o convite. Uns foram para suas casas de campo, outros foram para seus negócios, e outros ainda insultaram os servidores e os mataram. O rei, quando soube disso, ficou furioso. Chamou seus soldados e pediu que matassem, né, aqueles assassinos e queimassem suas cidades. Então o rei disse a seus servidores: as festividades estão prontas, mas aqueles a quem nós estávamos convidando não eram dignos de participar deste banquete, desta festa. Agora vocês saiam aí pelas encruzilhadas, convidem a todos, bons e maus. E assim o salão de banquete ficou repleto de pessoas. Em seguida, o rei entrou na sala para ver os que estavam à mesa, e percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, se aproximou dele e disse: meu amigo, por que estais aqui sem a roupa nupcial? Como entrastes aqui? E ele permaneceu em silêncio. E aí o rei chama seus servidores e pede que atem os pés e as mãos dele e o lancem às trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, esta é a parábola. Então, está no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 14. Tá? Bom, aqui a gente gostaria de comentar roupa nupcial. Naquela época, na época de Jesus, havia realmente a roupa nupcial. Quando entregava-se o convite de uma festa, de uma festividade do rei, além do convite, entregava-se a roupa nupcial, que era como se fosse uma túnica. Então, para vir à festa, vinha realmente com uma túnica, que era a roupa nupcial. Trevas exteriores. Bem, naquela época de Jesus, ele não podia falar claramente mundo espiritual, colônia espiritual, umbral. Então, vamos dizer, trevas exteriores. Naquela época, que nessas palavras de Jesus, nós poderíamos entender nos dias de hoje como um umbral, não é? Um lugar difícil, de sofrimento, né? Onde há pranto e ranger de dentes, quer dizer, aqueles sofrimentos, né? Por culpas, remorsos, por não ter se melhorado, né, moralmente. Não são as dores de cunho moral mesmo, não é? Então, é isso, mais ou menos isso, tá? Vejam o sofrimento que André Luiz passou, né, naqueles 8 anos de umbral, é mais ou menos isso. Bom, por que Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento? Porque como é que começa a parábola, vocês lembram? O reino, Jesus começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando, então ele está falando do quê? O reino dos céus. Então, por que ele, quando ele quer falar de reino dos céus, ele falou de festa de casamento? Então, vamos lá. Bem, nas parábolas em geral que Jesus contou, existem coisas curiosas. Para quê? Para forçar o ouvinte a pensar, prender a sua atenção. Por que isso? Para que ele pudesse passar lições transcendentes, subjetivas. Então, primeiro ele tinha esse movimento de colocar coisas na parábola improváveis. Nessa parábola, por exemplo, o rei manda o convite, ninguém aceita o convite, aí ele vai convidar todo mundo que está nas ruas, bons e maus. Como assim? Uma coisa estranha, né? Improvável. Mas era importante, era um recurso que ele usava para fazer a pessoa prender atenção e aí ele passar o ensino
necessário, né? Veja que casamento, né, vamos supor, já era um símbolo da união do ser humano com Deus naquela época. Então, para o povo judeu já era uma tradição nos textos do povo hebreu ser o casamento o símbolo da união do ser humano com Deus. Então, é como se a humanidade fosse a noiva e Deus fosse o noivo. Então, já era dos costumes deles. Eles já sabiam isso. Quando falasse em casamento, era justamente essa comunhão entre o ser humano e Deus, tá? Uma outra coisa que a gente gostaria de colocar, né, que a gente viu nos estudos, né, nas pesquisas que fizemos, com relação a esse banquete de casamento, né? Na verdade, esse banquete material que é colocado na parábola é o símbolo de um banquete espiritual. Porque Jesus precisava usar de um material concreto, falar de um banquete, para, no fundo, ele está falando do quê? Para representar esse banquete espiritual. Porque da mesma forma que nós, né, que o corpo necessita de alimento para se manter bem, né? O espírito também precisa do alimento para se nutrir, né? A nutrição espiritual. O espírito também precisa do pão da vida. Então, já de início, eles já colocam essa questão do simbolismo desse banquete, né? Nos dizer que seria um banquete espiritual, tá? Bem, agora a gente passa a comentar um pouco a respeito desse termo reino dos céus, tá? O que seria? Não é o céu que observamos com os olhos materiais, né? Quando a gente olha para o céu, a gente pode ver o sol, se estiver de dia, ver a lua, se estiver de noite, estrelas, né? Nuvens, né? De maneira geral é isso, astros em geral, mas não é disso, né, que Jesus está se referindo, não é esse céu material, né? Na verdade, ele está colocando aqui, ele está falando, no fundo, é da nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira moradia, né? Então, na sua época, né, Jesus introduziu, foi uma introdução ao conhecimento do mundo espiritual. Ele não poderia falar naquele momento diretamente o mundo espiritual, então ele usava esse termo, né, como uma introdução para que hoje o Espiritismo, com a terceira revelação, pudesse esclarecer melhor tudo isso, tá? Jesus ele veio à Terra apresentar o seu reinado perante os homens, que muitas pessoas equivocadamente entenderam que seria um reinado no mundo aqui nosso, no mundo dos encarnados, que ele iria ser o rei entre os homens, mas o seu reinado era um reinado muito além daqui do mundo material, né? É um reinado espiritual, né? Esse é o reino de Jesus. Né? Então, muitas pessoas não entenderam a mensagem que ele veio trazer. Né? Então, o reinado de Jesus não se limitava aqui entre nós. Né? É muito maior. Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Né? Bem, agora a gente vai para uma abordagem que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 18, onde se encontra a parábola. Então, a parábola está no item 1, e essa reflexão de Kardec está no item 2, logo após, tá? Em que ele vai nos dizer assim: quem seriam os primeiros convidados? Então, aqui nós vamos ver uma associação que Kardec vai fazer com relação à parábola. Então, quem seriam esses primeiros convidados? Kardec vai dizer: olha, esses primeiros convidados são os hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus seriam os antigos judeus. Seria o nome primitivo do povo judaico. Então, quando a gente fala hebreu, os antigos judeus, tá bom? Bem, vamos em frente com essa reflexão de Kardec, né? Kardec vai falar que os hebreus, eles foram os primeiros a serem chamados por Deus. Então, eles eram diferenciados antes de Jesus, eles estavam na vanguarda. Então, vamos dizer assim, Moisés trouxe a primeira revelação, as primeiras leis de Deus, né? Os ensinos divinos começaram já com Moisés. Então, o povo hebreu, ele estava à frente, recebendo já esses ensinos. Além do mais, era o único povo entre todos os povos da terra que praticavam o monoteísmo, ou seja, a crença no Deus único. Enquanto todos os demais povos
ou eram politeístas, ou seja, tinham uma crença em vários deuses, ou eram idólatras. Quem seriam os idólatras? Aqueles que adoravam estátuas, né? Imagens de barro, né? Ídolos de barro. Então, esses eram idólatras. Agora, monoteísta era o povo hebreu. Então, ao povo hebreu, havia o quê? Uma missão de levar tudo isso para o restante do mundo, né? Para os outros povos, sobretudo o monoteísmo. Mas eles se desviaram totalmente da missão, né? Eles acreditavam que sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Então o orgulho tomou conta deles. Então eles não cumpriram com a missão que lhes estava reservada, né? Eles desviaram isso. Os ensinos divinos, eles desviaram para quê? Eles usaram esses ensinos divinos para seus interesses pessoais, né? Acreditando que poderiam ter domínio sobre todas as outras nações. Então, quando Jesus chega no mundo, né, ele encontra aquele povo assim numa situação muito difícil, né? O orgulho, o egoísmo, a descrença tomava conta de todos, né? O negativismo mesmo. Eles se descuidaram do cumprimento das leis morais. Mas Kardec vai falar assim, que não podemos responsabilizar todo o povo judeu por esse estado de coisas, mas sobretudo os fariseus pelo orgulho e os saduceus pela incredulidade, né? Então, eles se apegaram, de maneira geral, ao culto externo. Então, eles cuidavam tudo fora, mas dentro deles, eles se mantinham orgulhosos, vaidosos, né? Egoísta mesmo, egoístas, porque eles queriam tudo para o povo deles, né? Então eles não levaram esses ensinos para os outros povos, tá? Então não aceitaram esse convite, né? Aprisionaram, né, todo esse conhecimento. E aqui nós trazemos, e resumidamente, essa associação que Kardec faz entre os personagens da parábola e o povo judeu. Então vamos dizer assim, o rei seria Deus, o filho seria Jesus, a festa de núpcias seria o reino dos céus, os primeiros convidados seriam esses hebreus, ou os antigos judeus, os enviados do rei seriam os profetas, inclusive ele fala que vários profetas que foram enviados por Deus, né, para trazer esses ensinos aos hebreus, e eles realmente não aceitaram, massacraram muitos profetas, tá? Por muitos séculos. E os convidados que se desculpam seriam as pessoas comuns. Então Kardec vai falar, são as pessoas que se voltam, né, exclusivamente para a vida material, não valorizando as coisas espirituais, né? Os valores espirituais, apenas os valores materiais. Tá? Bom, agora a gente vai para uma outra abordagem, principalmente de dois autores estudiosos do Evangelho à luz da doutrina, que seria o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, e também o Vinícius na obra Na Escola do Mestre, né? Então, na Escola do Mestre e o Evangelho dos Humildes nos trazem também um conteúdo muito importante. Então, eles vão falar que os fenômenos espíritas constituem o convite. Veja, fenômenos espíritas. O que seriam esses fenômenos espíritas? Seriam os fenômenos mediúnicos. Então, por exemplo, mediunidade de cura. Quantas pessoas são beneficiadas pela mediunidade de cura? Quantos benefícios para nós encarnados vêm do mundo espiritual? Outra, mediunidade da psicografia. Quantas obras, né? Poemas, né? Livros de poesias, né? O Parnaso de Além Túmulo, por exemplo, romances, não é? Quanta literatura vem do mundo espiritual através dos médiuns. Então esse é um banquete que vem do mundo espiritual, não é? Então eles falam, o banquete é justamente essa comunhão entre o céu e a terra. Então a mediunidade possibilita o quê? A remessa, né, o envio desse banquete, né, desse conteúdo do mundo espiritual para nós. Então o médium é a ponte, é o intermediário, né? Então é assim que eles
leem, né, fazem essa leitura da parábola. Os primeiros convidados, segundo eles, os doutores, os intelectuais, os sábios, então aquelas pessoas que estariam mais habilitadas a compreender esse fenômeno a princípio. Então vamos dizer, um médico, ele poderia estar mais habilitado a conhecer, a compreender o fenômeno da mediunidade de cura, percebe? O poeta poderia analisar melhor aquelas poesias que vêm no mundo espiritual. Então, segundo eles, os primeiros convidados seriam essas pessoas mais habilitadas, né? Essa elite social. Mas, vamos supor, a ciência repeliu o espiritismo, né? Assim como os literatos, a filosofia, e ele acabou se espalhando, o espiritismo acabou se espalhando por todas as classes sociais, independente dessa elite social que não aceitou, né? Que não aceitou esses fenômenos, né? Não valorizou esses fenômenos, né? Não fechou os olhos para isso, deu as costas para esses fenômenos mediúnicos. Lógico, eles falam assim, com raras e honrosas exceções, tá? Mas de maneira geral, houve uma repulsa, né? Uma rejeição, assim como na parábola, a rejeição ao convite. Dentro dessa concepção, né, dessa análise, Chico Xavier seria um desses enviados do rei, um dos médiuns, né? Um dos servidores, né? A nos proclamar o quê? Essa grande mensagem que a alma é imortal. Então a mediunidade vem com essa mensagem, né, que deve ser levada a toda a humanidade, que aqueles que atravessam o túmulo continuam vivendo, né? Todos nós somos espíritos imortais. Mas a semelhança da parábola, né, como aconteceu na parábola, o que passaram os servidores do rei, né, sendo massacrados, sendo insultados e sendo até mortos, os médiuns também passam, segundo eles, esses estudiosos, por humilhações, desrespeito, processo judicial. E aí, Vinícius ele vai citar Chico Xavier, Bittencourt Sampaio, Eurípides Barçanufo, que tiveram seus problemas na sua trajetória mediúnica, não é? Nos lembramos até daquela questão judicial que Chico Xavier enfrentou quando Humberto de Campos, né, foi o autor espiritual daquela obra Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que a família de Humberto de Campos moveu um processo, uma ação judicial contra a FEB, contra a Federação Espírita Brasileira. A FEB ganhou a causa, né? Mas foi muito difícil para Chico Xavier passar por isso. Ele teve que comparecer na audiência, né, junto ao juiz. E, inclusive, o espírito Humberto de Campos, constrangido, ficou por um período sem psicografar. E aí, quando ele retorna a psicografar por Chico, ele usa o pseudônimo de Irmão X, né? Eu tive a oportunidade de ler até aquela biografia do Chico, né, As Vidas de Chico Xavier, do Marcel Souto Maior, e me fixou muito isso. Foi uma coisa assim muito difícil essa parte do processo judicial movido pela família de Humberto de Campos. Não foi nada fácil para o Chico, né? Mas é o que eles passam, né? E aí o que eles falam também, né? Que esses doutores, esses letrados, né? Eles se encastelaram nas suas vaidades, né? Mais uma vez ressaltamos, eles falam com raras e honrosas exceções, mas de maneira geral, essa elite social se encastelou nas suas vaidades e rejeitaram esse convite a analisarem, a olharem melhor com bons olhos esses fenômenos que estavam vindo do mundo espiritual. Um banquete, né? É um banquete, continua sendo esse banquete. Na verdade, né? Todos precisam saber que o mundo espiritual influi sobre o mundo material. Se a elite social não aceitou na época, né? O espiritismo ele foi, está indo, né? Está se alastrando, né? Como está no Livro dos Espíritos, né?
não é que o Espiritismo vai ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Os ensinos, né? Os postulados espíritas, eles precisam ir por todos os cantos da Terra, né? A levar, né, toda essa consolação a todos, né? Agora a gente vai para esse aspecto também importante da parábola, né? Não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão. Isso que nos fala é Kardec nesse item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, né? Não basta ser convidado. É preciso o quê? Estar vestido com a roupa nupcial. Então, roupa nupcial, que simbolismo ele nos traz? Veja, é o simbolismo do quê? É preciso ter a pureza de coração, ou seja, precisa ser simples, humilde, praticar a lei de Deus, que basicamente, resumidamente, é a lei do amor, né? Então, simplicidade, humildade, amorosidade, essa é a roupa nupcial para aqueles que adentram a pátria espiritual. Quer dizer, é uma veste que todos nós precisamos tecer, porque todos nós retornaremos à nossa verdadeira moradia, que é o mundo espiritual, né? Então ela vem representar essa nova vida de acordo com o Evangelho. Então, nós aqui, né, enquanto encarnados, ao entrarmos em contato com o Evangelho, com os ensinos de Jesus, o que Jesus espera de nós? Que nós tenhamos uma nova vida, que nós possamos nos renovar interiormente, de pouquinho em pouquinho, né? Vamos nos renovando, né? Buscando valores morais renovados, né? Melhores, buscando ser mais simples, mais humildes e mais amorosos, principalmente, tá bom? Então é isso. E aí eles vão falar assim, né? Esses estudiosos, como são poucos os que se reformam, também são poucos os escolhidos. Quantos adentram não só as casas espíritas, mas os templos cristãos de maneira geral, seja a Igreja Católica, seja os templos protestantes, que for. Quantos adentram? Mas todos que adentram se reformam, buscam tecer essa roupa nupcial, buscam ser pessoas melhores. É isso que se está falando. São muitos aqueles que comparecem, né? Mas são poucos aqueles que se reformam. Então, muitos chamados, poucos escolhidos. Essa associação que esses estudiosos fazem, né? Agora a gente vai por uma abordagem de Haroldo Dutra Dias, no livro E o Verbo se fez parábola. Haroldo Dutra Dias vai dizer assim, com relação a essa questão da roupa nupcial. É o André Luiz que chega ao nosso lar e não está devidamente trajado. Então, aquilo que aconteceu com o André Luiz é um alerta para todos nós, né? Então, o que ele vai falar? Aqui já, inicialmente, qual é a base de reflexão dele? Justamente esse capítulo 13 de Nosso Lar. Quando o André Luiz está ali à frente de Clarencio. Ele está aguardando essa senhora ser atendida para que ele possa se dirigir a Clarencio, ao ministro Clarencio, para quê? Para pedir um trabalho. Inicialmente ele pensava de pedir um trabalho de médico, já que ele tinha sido médico na Terra. Aí depois dessa entrevista com essa senhora, ele ficou meio... Aí ele pensou com ele, não, eu vou pedir um trabalho, né? Então vamos lá. Inicialmente, André Luiz pensava que as vestes, essas roupas nupcial, seriam as mesmas no mundo espiritual. Mas na verdade, o que acontece? Ele estava médico no mundo material, entre os encarnados. Ele não era médico, ele estava médico. Então a condição de médico na Terra seria o quê? Um instrumento para que ele pudesse se tornar uma pessoa melhor, para que ele pudesse se preparar a ser um médico espiritual, um médico de almas. Mas foi isso que ele fez? Não, ele viveu apenas para o seu mundo de encarnado. Ele não se ateve a quê? Aos valores espirituais, né? Jamais se preocupou com os interesses fundamentais enquanto estava aqui encarnado. Quais são os interesses fundamentais?
os interesses de um espírito imortal. Então, o que ele precisaria ter feito, ele não fez. Ele ficou limitado ao mundo material, né? A sua condição de médico, né? Se perguntassem para ele assim, quem é você? Eu sou um médico. Não, ele estava médico. Então, a condição de médico seria o quê? Um passaporte para ele poder ser um médico também aqui do mundo espiritual, mas não foi isso que aconteceu, não é? Ele viveu apenas para os valores materiais. E aí, Haroldo fala, ele teve seus pés e mãos amarrados à semelhança da parábola. O que seria isso para André Luiz? A sua posição de médico foi desativada por Clarencio. Então, o que Clarencio fez para ele? Olha, você vai servir na enfermagem, como se fosse um auxiliar de enfermagem. Então, de médico no mundo dos encarnados, do mundo material, ele passaria agora a trabalhar na enfermagem, auxiliar de enfermagem. Era um castigo? Não, seria uma reeducação, uma oportunidade dele poder o quê? Tecer essa veste que ele precisava, né? A roupa nupcial, né? Então, com essa nova função de auxiliar de enfermagem, trabalhando lá na regeneração, né? Com aqueles espíritos tão difíceis, em péssimas condições, ele, né, limpando o chão, limpando aqueles irmãos que estavam ali naquela condição tão difícil de sofrimento, aí ele começa a vestir esse traje nupcial, né? Qual era esse traje? O que nós falamos ali do simbolismo? O que nos falam? Ele se tornou uma pessoa mais simples, humilde, amorosa, né? Aí ele percebeu que a condição dele de médico, né? Que a uma condição muito maior, né? Não se limitava apenas àquela medicina da terra, que a condição dele era muito maior, que aquela condição de médico na terra não o identificava como um espírito imortal, porque na verdade o que ele percebeu? Que todos somos espíritos imortais, filhos de Deus em ascensão espiritual. Então aí sim caiu a ficha dele. Era necessária essa mudança. Era necessário ele sair da medicina e ir para aquela enfermagem no mundo espiritual, para que ele pudesse justamente tecer esse traje nupcial, se tornar uma pessoa mais humilde, mais simples, porque ele mesmo reconheceu, né, que ele era muito orgulhoso. E era necessário fazer essa mudança, essa transformação. Então Clarencio oportunizou isso para ele, né? Bom, o convite foi feito, como está feito para todos nós. Então, aquilo que aconteceu com André Luiz, né, foi um momento difícil, sofrido, até constrangedor, né, que ele teve que mudar os trajes dele. O convite também é feito a nós. Então, a gente já vai percebendo o quanto é necessário tecermos esse traje nupcial enquanto estamos por aqui, né? Porque, logicamente, que Deus é misericordioso. Assim como André Luiz teve uma oportunidade no mundo espiritual de mudar o seu traje, nós também vamos ter. Só que, logicamente, que vai trazer mais sofrimento, como teve para André Luiz, vai retardar a nossa ascensão espiritual. Então, logicamente que todos nós teremos essa oportunidade renovada, porque Deus é misericordioso. Mas se temos essa oportunidade de fazer isso aqui nessa encarnação, logicamente que será menos sofrido para todos nós, não é? Então veja só, todos nós temos recebido esse convite, né? Porque nenhuma ovelha ficará perdida, não é? Que Jesus disse. Todos nós estaremos evoluindo, né? Nos tornando um dia perfeitos, né? Uma perfeição relativa, porque só a de Deus que é absoluta, não é? Veja. Qual é o panorama que se vê hoje no mundo, né? A maioria, o que acontece? Prefere atender às sensações imediatistas e transitórias da vida material, né? Então, o que se pede para nós, né? Para que nós possamos realmente aceitar esse convite? Precisamos de equilíbrio. Cuidar das coisas materiais, mas sem nos esquecermos das questões primordiais, que foi o que ocorreu com André Luiz. Né? Enquanto estava encarnado, esqueceu das questões primordiais que diziam respeito ao espírito imortal.
não é? E eu convido vocês a lerem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sejam Perfeitos, o item 10, O Homem no Mundo, assinado por um Espírito Protetor, em que ele vai nos falar que nós temos a necessidade de termos a nossa convivência, né, como encarnados. Por isso que existe a lei de sociedade, então nós precisamos viver como um encarnado, podemos ter as alegrias, prazeres do mundo, ok, mas nunca esquecendo do quê? De que somos espíritos imortais, não nos desconectarmos de Deus, né? Então nós precisamos sempre ter essa conexão com o divino, né? Porque nós somos espíritos imortais. Então é esse equilíbrio, nem viver só em contemplação, né, elevando o pensamento a Deus, e nem só para o mundo, né? Termos esse equilíbrio. E é como nós já comentamos aqui, a misericórdia divina sempre renova as nossas oportunidades, não é? Então, aquele que não vestiu, por exemplo, às vezes você tem um parente, um filho, um esposo, uma esposa que não aceita, né, de ir à casa espírita com você, aquele filho que não aceita participar da reunião, que seja a palestra, nada, ele não quer saber. Ok, ele quer só participar da vida do mundo material, né? Ok, mas sempre pensando nisso, né? Nós damos os bons exemplos, né? Orientamos dentro do possível, mas sabendo que ele vai ter o momento dele, porque Deus é misericordioso. Então, se hoje ele não aceita ir conosco à casa espírita, né? Ele vai ter o momento dele de despertar, né? Porque essas pessoas que atendem apenas às sensações do mundo, sensações imediatistas e transitórias, estão num sono profundo, né? Esse sono profundo. Mas uma hora desperta, né? Uma hora desperta. Mas a misericórdia divina é infinita, tá? E ao final dessa mensagem número 10 do Evangelho, capítulo 17, que nós mencionamos há pouco, o homem no mundo, ele fala ao final, Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar, né? Então, vestir a roupa nupcial, né? Ser mais amoroso, mais simples, mais humilde, nós vamos sempre contar com a bênção divina diante disso, né? É muito bonito esse final da mensagem. Nós estamos caminhando já para o final dessa reflexão, e aí a gente vai para o final do capítulo 18, a última mensagem, a mensagem 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras, assinada por Simeão, né? É muito bonita essa mensagem, né? E vamos comentar alguma coisa sobre ela. Ele vai falar, em linhas gerais, sobre a árvore do cristianismo, né? Que ela foi mutilada no decorrer dos séculos. E nós, enquanto espíritas, o que ele conclama a todos nós? A restaurarmos esse cristianismo primitivo, né? Distribuindo os frutos a todos, independente, né, de crença religiosa, independente de classe social, a todos. Quais são esses frutos? Os frutos da fé, os frutos da esperança, não é? Porque ele fala assim, o cristianismo é uma árvore maravilhosa, mas os jardineiros é que são maus. Então o cristianismo no decorrer dos séculos, ele se desviou da sua missão. Então não leva essa sombra da árvore, esses frutos dessa árvore a todos aqueles que estão precisando. Então, o Espiritismo, como esse consolador prometido, tem essa atribuição, né, de levar a todos esses bons frutos, né? Jesus plantou essa árvore do cristianismo e nos convida a cuidar dela com amor, né? Então, nos convida a cuidar dela com amor, né? Então é onde a gente buscar, à medida em que a gente vai buscar vestir essa roupa nupcial, nos tornarmos pessoas melhores, ao mesmo tempo nós estamos atendendo ao convite de Jesus, né? De cuidar do cristianismo. Porque o papel também do espiritismo é justamente esse, né? A revivescência dos ensinos do Cristo, na sua pureza cristã, né? Na sua pureza, né? Primitiva mesmo, porque ele foi mutilado atendendo a interesses pessoais, não é? Infelizmente.
E aí a gente traça um paralelo entre o bom samaritano, a parábola que a gente comentou mês passado, e a desse mês. Se a do bom samaritano, como traz ali a imagem, nos conclama a fazer, a praticar, né? Então, se a gente for nesse bom samaritano, o convite é esse: faça, né? Quando Jesus fala para o doutor da lei, faças isso e viverás. O festim de bodas, esse que nós estamos falando hoje, ok, você vai fazer, mas com amor. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, a começar na nossa casa, no nosso lar, deve ser sempre com amor, né? Então, é o fazer e sempre buscando fazer com bom sentimento, né? Porque aí sim, né? Aí sim nós vamos estar tecendo esse traje nupcial, né? Essa roupa nupcial. Então é isso, meus irmãos. Nós vamos deixar uma mensagem final aqui, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, meus irmãos, agradeço muito a atenção de todos, muita paz. Nós vamos, nesse momento, nos despedirmos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, aos benfeitores espirituais, mais esta oportunidade que nos foi concedida. Que a paz de Jesus reine em todos os lares que estejam ligados a nós nesse momento. Muito obrigada, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade.